Como é possível haver conhecimento a priori? Né? É o título do capítulo 8, e é exatamente com essa pergunta que Kant começa a crítica da razão pura. Então aqui, esse capítulo é fundamentalmente um diálogo entre Russell e Kant. Russell vai descrever a visão de Kant e dizer até um certo ponto eu estou de acordo com Kant. Né? Mas tem uma particularidade essencial da visão de Kant que Russell vai criticar. Russell vai dizer, não, daqui em diante eu não acompanho Kant. Daqui em diante eu acho que Kant está equivocado. E para entender a visão de Kant a respeito do a priori, quer dizer, vocês vão fazer vários cursos sobre Kant, tem várias interpretações, né? Aqui eu vou dar uma versão extremamente resumida, extremamente popular, né? Que é suficiente, necessário e suficiente para você entender o que o Russell está tentando extrair de Kant, né? Kant não é o único grande filósofo desse período, né? século XVII, século XVIII, não é o único grande filósofo que se preocupou com a natureza, os fundamentos do conhecimento a priori. Há outros filósofos, né? Por exemplo, Leibniz. Né? Para Leibniz também existe um conhecimento a priori, né? Nós temos um conhecimento a priori, nós temos um conhecimento a priori numa escala menor que Deus, por exemplo. Para Deus, todo conhecimento, tudo que Deus conhece de maneira a priori. Nossas mentes são mais limitadas que a mente de Deus, então aquilo que a gente conhece a priori é um pouco mais limitado, mas se a nossa mente fosse suficientemente sofisticada, também todo o nosso conhecimento seria conhecimento a priori. Né? Mas o Russell está voltando aqui à bateria, está voltando a análise para Kant, porque Kant é talvez a grande figura em toda e qualquer discussão a respeito do conhecimento a priori, tá? A partir principalmente do livro de Kant, A Crítica da Razão Pura, mas isso vem até hoje, até o século XXI, uma discussão intensa sobre se existe ou não conhecimento a priori e se ele se dá ou não da maneira como Kant diz que ele se dá. Tá? Para você entender a visão de Kant, é fundamental primeiro entender uma distinção terminológica. Né? Kant não está falando de proposições, ele usa o termo juízos. Né? E juízos para Kant, vamos pensar o seguinte, um juízo para Kant tem a seguinte forma geral. Né? Você tem um sujeito do juízo, né? E um predicado sendo afirmado do sujeito. Né? Por exemplo, baleias são mamíferos, então sujeito são baleias, predicado é ser mamífero. Né? Ou então, plantas são mortais. O sujeito do juízo são as plantas, né? O predicado é mortal. Ou então, seres humanos são mamíferos. Tá? Você tem o sujeito, seres humanos, e o predicado mamífero. Então, Kant entendia, na Crítica da Razão Pura, todo juízo como tendo esta forma geral. S-E-P. S, o conceito sujeito, um conceito. Né? A gente não precisa aqui entrar muito na explicação do que Kant entendia por um conceito, embora seja um tema fascinante. Não precisa entrar muito na explicação aqui do que Kant entendia por um sujeito e o predicado. Basta você ter essa imagem gramatical. Sujeito de um lado, predicado de outro. Tá? Então, Sócrates é mortal, sujeito Sócrates, predicado ser mortal. Tá? 3 é ímpar, de um lado o sujeito 3, número 3, do outro o predicado ímpar. Nós temos juízos como esses que são verdadeiros, como 3 é ímpar, nós temos juízos que são falsos, como 3 é par, ou que Sócrates é imortal, tá? Ou que baleias são anfíbios, por exemplo. Tá? São juízos que podem ser verdadeiros ou falsos. É claro que quando nós estamos falando de conhecimento, nós estamos falando daqueles juízos verdadeiros, porque um juízo falso não pode ser conhecimento. Tá? Conhecimento requer que aquilo que é conhecido seja verdadeiro. Tá? Não faz sentido você dizer, eu tenho conhecimento que o sangue é composto de ouro. Tá? O sangue é composto de ouro. O sangue das pessoas tem como metal predominante ouro. Tá? Isso não é conhecimento. Isso é palpite, você vai dizer que é uma crença não fundamentada, que é um preconceito, que é uma crendice, alguma coisa. Mas conhecimento não é. Conhecimento é aquilo que a fisiologia nos mostra sobre o sangue, né? Que o sangue não tem ouro, o sangue tem ferro, né? Tem proteína, mas o ouro não tem. Né?
Então, juízos para Kant qualquer juízo tem essa forma fundamental, SEP. Você tem um conceito sujeito e um conceito predicado. Tá? Agora, quando você pensa nesses juízos, de um lado um sujeito, do outro lado um predicado, tem duas possibilidades. Ou o predicado, aquilo que você está predicando, ele já está implícito no conceito sujeito, né? Ou ele não está implícito no conceito sujeito. Né? Por exemplo, todo livro vermelho, aqui eu estou falando o quê? De livros vermelhos. Todo livro vermelho é livro. Olha só, eu estou predicando ser livro do conceito sujeito, que é o conceito de livro vermelho. Tá? Então, o predicado já está no sujeito. Já está no sujeito. Nesse caso, ele está explicitamente no sujeito. Tá? É diferente de, por exemplo, todo livro vermelho é caro. Caro não faz parte do conceito de livro vermelho. Tá? Pelo menos não da forma como nós entendemos a noção de livro vermelho. Ser caro é uma coisa completamente externa ao conceito de livro vermelho. Tá? Então, nesse caso, ou então o exemplo do Russell, todo mau poeta é poeta. Tá? Você está explicitamente predicando do conceito de mau poeta um conceito, que é o conceito de poeta, que já está no sujeito. Então, esses juízos nos quais você está predicando de um sujeito algo que já está explícita ou implicitamente no sujeito, é o que Kant chamava de juízos analíticos. O nome analítico vem pelo fato de que o predicado ele pode ser obtido pela análise do sujeito. Analisando o sujeito, você vai ver que o predicado já está ali dentro. Né? Então, o conhecimento de um juízo analítico é um conhecimento que vem puramente da análise conceitual. Apenas analisando o conceito, você chega ao conhecimento de um juízo analítico. Né? Outros exemplos menos escrachados, menos explícitos, né? Por exemplo, nenhum analfabeto sabe ler. Nenhum analfabeto sabe ler. Tá? Eu estou dizendo de saber ler, mas se você analisar o conceito de analfabeto, você tem no conceito de analfabeto a incapacidade de leitura, né? Essa definição, não poder ler. Tá? Digamos assim, é parte da definição, é a definição de ser analfabeto, não saber ler. Então, esses juízos são juízos analíticos. Tá? Por oposição ao que Kant chama de juízos sintéticos. Né? Um juízo sintético é um juízo no qual o conceito de sujeito, o conceito que é o sujeito do juízo, não contém o predicado. Tá? Então, um exemplo. Todo analfabetos têm dificuldades na vida prática, por exemplo. Tá? Eu acho que é verdadeiro, o analfabeto em geral tem uma tendência a ter uma dificuldade na vida prática, né, exatamente porque... Mas não é parte da definição de analfabeto ter dificuldade na vida prática. É parte da definição de analfabeto não ser capaz de ler. Tá? Mas o fato de ter dificuldades na vida prática são decorrências causais do fato de não saber ler, mas não é parte do conceito de ser analfabeto.